Estamos aqui no podcast da TFZ Distribuidora. É com muita alegria que estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Cleiton Rocha, professor de contabilidade e empresário também aqui, não só de Conquista, mas da região sudoeste. Professor, seja bem-vindo ao nosso podcast TFZ Distribuidora. Olá, como vai, meu amigo Ricardo? Agradeço demais o convite, agradeço demais a TFZ Distribuidora de me convidar para esse podcast, a gente poder bater um papo sobre negócios, sobre lucro, sobre dinheiro, sobre supermercados, que é o nicho que nós atuamos e é também uma fatia significativa da carteira de clientes da TFZ. Então, muito feliz de estar aqui. Vamos fazer hoje um dia memorável para que nós possamos liberar o máximo de conhecimento possível para os nossos telespectadores. O senhor é de Vitória da Conquista? Olha, eu sou de uma cidade chamada Santo Antônio de Jesus, do lado de São Miguel das Matas. E vim morar aqui há muitos anos. Bebeu água do Poço Escuro, não sai mais. Já era. Bebeu água do Poço Escuro, não sai mais de Conquista. Já era. E agora sou conquistense, né? Sou editor, sou conquistense de coração. O senhor, que além de professor, também é empresário. Tem uma contabilidade aqui na cidade? Nós temos a Nord Inteligência Contábil, onde você muito bem colocou, a gente atende clientes de Vitória da Conquista, do Sudoeste, e hoje a gente já está em outros, atendendo clientes de outros estados, e do Oeste, da Bahia também, de diversas regiões. Quanto tempo nesse ramo, contabilidade? Cara, rapaz, eu tô pra... Se eu falar o tempo, vai dizer da idade, né? Aí eu vou me lascar, porque o pessoal vai saber a minha idade. Mas 22, 23 anos de contabilidade. Hoje nós vamos falar sobre Simples Nacional e lucro real. Atenção, você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, é importante demais esse bate-papo aqui com o professor Cleiton Rocha. Agora, antes de falar com o senhor sobre esse assunto, esse tema nosso, quando a gente fala de contabilidade, é difícil não lembrar do nosso saudoso, meu irmão, meu parceiro, professor Paulo Pires. Grande ser humano que nos deixou há pouco tempo, que representou tão bem essa área de contabilidade aqui, viu, professor? Inclusive, foi meu orientador na época que eu era estudante do curso de Ciências Contábeis, lá em 2005, 2006, 2008. Naquela época eu estudava Ciências Contábeis, que eu era estudante. Paulo Pires, né, uma referência, uma pessoa incrível. E realmente não tem como falar de contabilidade, não tem como falar do curso de Ciências Contábeis da UESB, se não lembrar do nome de Paulo Pires. Bem lembrado, Ricardo. Simples Nacional e lucro real. Um tema bastante importante que desperta a curiosidade de muita gente, principalmente você que está nos acompanhando neste momento aqui, nesse podcast da TFZ Distribuidora. Para começar, qual é a diferença do Simples Nacional para o lucro real, professor? Veja bem, Ricardo, olha, o Simples Nacional é uma modalidade uma modalidade de tributação em que a empresa paga o imposto sobre o faturamento. Então, quanto mais ela fatura, quanto mais ela vende, mais a alíquota do imposto aumenta. E isso tem um limite, né? O limite para a empresa se enquadrar no Simples é faturar abaixo de até 4.800.000. Tá? Porém, tem uma pegadinha ali. Quando uma empresa do Simples ultrapassa 3.600.000, e isso é a receita bruta dos últimos 12 meses, né? A soma da receita bruta dos últimos 12 meses. Quando ultrapassa 3.600.000, tem um imposto que começa a ser pago fora da guia do Simples, que é o ICMS. Então, o Simples Nacional é uma modalidade de tributação em que o imposto é pago sobre o faturamento, enquanto que o lucro real, tá? Como o próprio nome fala, lucro real, o imposto ele é pago de maneira diferente. Primeiro de tudo, o imposto é PIS, COFINS, ICMS, Imposto de Renda e Contribuição sobre o Lucro. São 5 impostos que vão incidir na empresa de lucro real. Que na empresa do Simples Nacional, esse imposto ele vem em uma única guia. Na empresa de lucro real, são em guias separadas. Só que, onde é que está o ponto? Enquanto que a empresa do Simples ele paga o imposto sobre o faturamento, a empresa de lucro real paga imposto sobre lucro e sobre mercadoria. Então, tem mercadoria que
A empresa do Simples paga imposto e que a empresa de lucro real não paga. Então, uma, que é o Simples, tributa pelo faturamento e a outra tributa, em muitos produtos, pela mercadoria. E aí é onde está o ponto-chave. Porque quando a gente faz a análise, o planejamento tributário, a gente identifica quanto se está pagando de imposto no Simples Nacional, que muitas vezes, se estivesse no lucro real, não estaria pagando, seria isento do pagamento de imposto. E quais seriam esses impostos? ICMS, PIS e COFINS. Então, no supermercado, por exemplo, supermercado que tem açougue, o açougue, a carne, né, a carne adquirida no mercado interno, ele não tem imposto, tá? Então, via de regra, ele não paga ICMS, nem PIS, nem COFINS. No Simples Nacional paga, que é sobre faturamento. Então, no lucro real, a gente consegue fazer o planejamento para que a tributação seja desmembrada por mercadoria e isso vai incidir o ICMS, o PIS e a COFINS, onde a gente faz análise, e, ao final, o imposto de renda e a contribuição social é pago sobre o lucro que o supermercado teve no final do período, no final do trimestre, por exemplo. Então, se no final do trimestre o supermercado teve um lucro, vendeu R$ 1 milhão e teve um lucro de 20 mil, só vai pagar imposto de renda e contribuição sobre o lucro de 20 mil, sobre 20 mil. E, dependendo das mercadorias vendidas, pode estar dispensado de ICMS, de PIS e de COFINS, o que deixa uma carga tributária atrativa e faz com que o supermercadista tenha fôlego para gerir o seu negócio, entendeu? Professor, quando o supermercadista reclama que não está conseguindo pagar as contas, o que pode estar acontecendo? Olha, Ricardo, vários fatores podem estar acontecendo, tá? Erro de gestão, e o erro de gestão muitas vezes está no erro de precificação errada, está no erro, por exemplo, de não controle das despesas, mas um erro que é clássico, quando ele não tem um controle, é a compra, tá? Quando ele compra mais do que 70% do seu faturamento. Porque o supermercado é um tipo de negócio com muitas características. Então, se ele compra superior a 70% do que ele está faturando, ele pode estar correndo o risco de estar comprando demais e não estar conseguindo girar a mercadoria, ou está comprando demais e a mercadoria está se perdendo, está vencendo, e nisso os boletos vêm chegando. Tá? Nisso os boletos vêm chegando, associado às outras despesas que o supermercado tem. A despesa administrativa, a despesa de funcionário, tá? Empréstimos de financiamento. Então, quando ele está sentindo desconfortável de pagar conta, de não estar conseguindo pagar, muitas vezes o erro está no processo de compra. Compra mais, compra errado. O que é uma compra errada? Apareceu uma promoção em que o preço está muito atrativo, agora vende determinado volume. Só que aquele volume que é oferecido para ser vendido, o supermercado dele não consegue girar. Então, ele vai pagar o boleto daquele fornecedor e uma mercadoria vai estar presa ainda no estoque. Só que os outros boletos vão sentir dificuldade, como é que eu posso falar aqui? As outras despesas, vai faltar dinheiro para pagar as outras despesas. Por quê? Porque comprou a mais um produto e que não girou quando tinha que girar. Então, é um ponto muito sensível, esse ponto o desconforto do pagamento das despesas. Entendeu? Via de regra, é nessa linha aí. Compra errada e uma despesas administrativas descontroladas e alta em comparação com a média de mercado. Eu achei interessante só esses números aí, só esse número para a gente destacar. Ele tem que comprar 70% do seu faturamento? Porque, via de regra, o supermercado tem umas técnicas bem interessantes. Tá? O supermercado ele não consegue botar o preço, a margem que ele quer, porque a concorrência é muito grande.
e ele tem concorrência de mercados maiores, de atacarejos, de atacados, e a margem é espremida. Então, a regra, qual é a margem nacional? Tá? Qual é o parâmetro nacional desse supermercado? Para ele ser rentável, ele tem que ter uma margem, tá? Uma margem de lucro, não é markup, tá? Markup é outra coisa, uma margem de lucro acima de 27%. Tá? 27% ele está pagando conta e muitas vezes está sobrando muito pouco. O ideal é 30%. Então, se ele tem uma margem de 30%, ele só pode comprar 70%, porque esse 70% é custo de mercadoria. O senhor praticamente respondeu a próxima pergunta: qual é a mais sustentável de um mercado? Olha, a margem sustentável de um mercado, porque a margem sustentável tem 2 pontos, né? A margem de lucro e a margem de líquida. Tá? A margem de lucro é uma margem de 30%. Ou seja, o supermercado ele tem que trabalhar, ele tem que ter um sistema de price, né, como a gente fala, para que, no final das contas, ele tenha uma margem de 30%. E, para ser sustentável, ele tem que ter, mais ou menos, uma margem líquida, uma lucratividade em torno aí de 4%. 4% é uma lucratividade aceitável. Qual seria uma lucratividade ótima? 9%, 8%, 9%. Agora, para um supermercado, dependendo do porte, ter uma margem de 8% a 9%, ele tem que ser muito profissional. E quando a gente pega um supermercado que faz um trabalho para elevar ele para lucro real, por exemplo, o supermercadista quer ser profissional no segmento dele. Tá? Ele quer ser profissional. Ele não quer mais trabalhar de maneira, vamos falar assim, amadora. Ele não quer mais trabalhar de maneira amadora, ele quer trabalhar de maneira profissional. Então, para trabalhar de maneira profissional, ele tem que aprender a jogar esse jogo. Lucro real, entender as métricas, entender quanto cada setor do supermercado deve faturar. A partir daí é onde ele vai começar a ter o norte do negócio dele. Estamos aqui no podcast da TFZ Distribuidora, conversando com o professor contabilista Cleito Rocha, empresário também, nesse podcast aqui da TFZ Distribuidora, essa empresa que tem a maior variedade de produtos hoje do sudoeste da Bahia, TFZ Distribuidora. Professor, qual é o processo para mudar para o lucro real? Veja bem, Ricardo, o processo é o seguinte: primeiro de tudo, como é que nós fazemos lá na Nord? Tá? Como é que nós fazemos lá na Nord? Primeiro de tudo, a gente faz o planejamento. A gente precisa identificar o cenário que ele está e projetar ele para lucro real, para ter o comparativo e mostrar o ganho que ele vai ter mudando de regime. Depois desse comparativo, depois desse planejamento, a gente tem as fases, nós temos algumas etapas lá na Nord, e nessas etapas tem algumas fases, onde a gente começa com a investigação para saber como está o cadastro de mercadoria, e a cadastro de mercadoria, questão de compras, treinamento de compras. Então, a gente pega, muitas vezes, o supermercadista que quer mudar, mas não sabe como, que, na maioria das vezes, está receoso, porque é um regime diferente, um regime novo, e a gente, aos poucos, começa a fazer esse trabalho para mudar ele para lucro real. Uma vez que estiver tudo organizado, tudo pronto, que a gente já tiver a noção, a gente chega e faz a virada para lucro real em qualquer período do ano. Esse regime de lucro real, ele pode ser qualquer comércio ou só supermercado, e é vantajoso, professor? Olha, o lucro real, para supermercado, ele é vantajoso. Lógico que não é qualquer mercado. O mercadinho que está vendendo aí 100 mil mês, talvez não é vantajoso. Por quê? Porque a carga tributária vai ficar mais ou menos igual ao que ela está no Simples. E a diferença é que a empresa de lucro real ela tem mais obrigações acessórias, tem um controle maior, e muitas vezes o custo operacional para isso fica inviável naquele momento. Tá? Mas o que acontece? O lucro real ele é vantajoso, sim, para diversos supermercados, para o supermercado de maneira geral, e para todo e qualquer comércio. O que precisa ser feito é uma análise. Tá? Uma análise do mix do produto, da empresa, do ativo dela, fazer um planejamento para, a partir daí, a gente identificar se, de fato, é viável ou não. Mas é um regime que
Toda e qualquer empresa ela pode fazer um planejamento para identificar se ela está apta para mudar para o lucro real e, sobretudo, o que é o grande objetivo, economizar imposto. Foi uma alegria muito grande participar com o senhor aqui no podcast da TFZ Distribuidora. O senhor fica à vontade. Algo que a gente não comentou, que o senhor queira comentar aqui no nosso podcast, fica à vontade para a gente encerrar aqui esse podcast da TFZ Distribuidora, viu, professor? Eu só quero agradecer, agradecer a TFZ por ter me convidado para o podcast, tá? E dizer que a quem estiver querendo saber mais, só acessar lá o nosso Instagram, Nord Contabilidade, mandar uma mensagem e aí um dos nossos consultores entra em contato, marcamos uma reunião, e tudo isso é gratuito, viu? Não, deixa eu deixar claro para o supermercado, para o interessado, a gente faz uma análise, marca uma reunião, e a partir daí a gente começa a fazer as tratativas, se é vantajoso ou não. Você que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, siga a gente no Instagram, @TFZ Distribuidora. O maior número de mercadorias de produtos do sudoeste da Bahia. TFZ Distribuidora. Mais uma vez, siga a gente lá, @TFZ Distribuidora. Professor, muito obrigado. E também o endereço aí, quem quiser seguir nas redes sociais, no Instagram, Olha, da Nord. Quem quiser seguir as nossas redes sociais é @Nord Contabilidade, tá? Nossa página de internet, se você jogar lá no Google Nord Contabilidade, contabilidade para supermercados, você em Vitória da Conquista e região, você vai encontrar a gente. Só entrar em contato, chamar, marca uma reunião muito simples, muito fácil. A gente marca uma reunião, bate um papo e a partir daí a gente começa. Agora, tem um ponto que é interessante eu falar. Muitas vezes o supermercado ele está no Simples Nacional e ainda está pagando imposto errado. É interessante o senhor repetir isso aí, viu? É importantíssima essa colocação do senhor aí. O que acontece? A gente pega casos dos supermercados que está no Simples Nacional e pagando imposto errado. Mas como pagando imposto errado? Pagando imposto de mercadoria que não era para pagar. A gente pega esses casos. Então, assim, não quer dizer que só porque o comerciante ele tem um supermercado, tem que migrar para lucro real. Não, pode ser simples, agora o simples feito de maneira correta. O simples bem feito. Então, tem esse ponto também, tá? Que, inclusive, quem estiver interessado pode chamar, estou no simples, queria ver se estou pagando imposto certo, chama a gente, que a gente bate um papo e faz uma avaliação. Agradecer a Deus por a oportunidade de estar aqui apresentando o podcast da TFZ Distribuidora e até uma próxima oportunidade, se assim nosso bom Deus permitir. Valeu, professor. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.